Olá, meu nome é Alisson Rodrigo Cláudio, sou de Toledo, no Paraná, estudo no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre. Minha orientadora é Adriana Shawnee e meu projeto é Rovenia Dulcis, uma alternativa no controle da antracnose fase 4. Fase 4 porque meu trabalho de continuidade já é o quarto ano que eu estou dando sequência a ele. A antracnose ela é uma doença causada pelo fungo do gênero Coletótrio, que segundo Fernandes et al. Em 2002, pode levar a um prejuízo de até 100% ao agricultor nas suas produções, porque os seus principais sintomas são manchas escuras e podridão total nos frutos. E para controlar esse tipo de doenças, são utilizados muitos agroquímicos, só que o excesso desses produtos causa alguns malefícios, tanto para nós quanto para o meio ambiente. Pode causar contaminação no solo, na água e no ar. Com isso, eu estou utilizando a uva do Japão, ou a Rovenia dulcis, que seria o nome científico, para produzir um fungicida alternativo. A uva do Japão é uma árvore bem comum na região sul, e ela é uma árvore sazonal, então ela tem poucas folhas no inverno e uma grande copa verde no verão. Os seus frutos eles são comestíveis tanto para nós quanto para algumas espécies de animais. Aqui são as tabelas das concentrações utilizadas para o teste de pré-colheita e para o teste de pós-colheita. No teste de pré-colheita eu utilizei 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 gramas mais o controle. E no pós-colheita 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 gramas mais o controle. Isso para 1 litro de extrato. Essa é uma tabela que mostra as sementes utilizadas no teste da germinação, sendo as sementes de melão, pepino, melancia, quiabo e abobrinha. Para a metodologia do teste da germinação, eu separei essas sementes, coloquei 20 delas em um papel específico para germinação, umedeci com água e com extratos. Uma concentração de extratos com 25 gramas. Embalei isso, coloquei dentro de um saco plástico e deixei em uma estufa de crescimento com fotoperíodo regular de 12 em 12 horas e uma temperatura média de 30 graus. Para a metodologia do pré-colheita, eu fiz o preparo dos canteiros, coloquei algumas estacas para que as plantas pudessem se apoiar e fiz o plantio das mudas. Fiz a aplicação dos extratos uma vez na semana e fiz a medição dos frutos com o auxílio de uma régua, de um paquímetro e também medi o seu peso. Para a metodologia do pós-colheita, eu preparei extratos, tanto extratos aquecidos como extratos fermentados. Os extratos fermentados eles foram misturados as concentrações pesadas com água e deixando uma semana fermentar em um local escuro. Já o extrato aquecido, eu fiz ele no mesmo dia em que eu fiz a aplicação nos frutos, onde eu coloquei ele na água quente e fiz como se fosse um chá. A aplicação dos frutos e o morango foi feita submergindo como mostra as imagens. Aqui é o resultado do teste da germinação, onde a gente pode ver que a melancia ela germinou 100% com água e 91% apenas com extrato. Isso significa o quê? Que a uva do Japão ela teve um efeito alelopático sobre as melancias. O que é isso? A alelopatia é quando uma planta ela libera uma substância para dificultar ou impedir o desenvolvimento de outra. Então, como a gente pode ver, ele teve esse efeito alelopático em todas as sementes. Só que para algumas a diferença foi muito pequena, então estatisticamente é igual. Então, mesmo que eu tenha uma perda na produção de sementes, eu ainda assim vou ter uma quantidade de plantas ou frutos semelhantes, porque é uma baixa diferença na porcentagem. Aqui é o resultado do teste em pós-colheita. Foi feito com os morangos com o intuito de aumentar a sua durabilidade. O tratamento 1 seria o T1, ele é o meu controle, ele durou cerca de 2,6 dias. E os demais são os meus tratamentos com os extratos. As barrinhas em azul são os extratos fermentados, que ficaram uma semana em um local escuro, e as barrinhas em verde são os extratos aquecidos, que foram feitos no mesmo dia da aplicação. O meu melhor extrato fermentado ele durou cerca de 16 dias em média, e já os meus melhores extratos aquecidos eles duraram cerca de 19 dias em média. Isso é quase 10 vezes mais do que o meu controle. Aqui é o resultado de frutos produzidos sem o contágio de fungos no pré-colheita. Novamente, o tratamento 1 é o meu controle. Ele produziu cerca de 2 frutos por planta em média. E os meus melhores tratamentos eles variaram entre 5 e 8 frutos por planta, se destacando entre eles o tratamento 7 que produziu cerca de 8 frutos. Isso são quase 400% a mais na produção de frutos, ou 4 vezes mais. Em parceria com a UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a gente fez uma análise química das moléculas que compõem a uva do Japão e a gente encontrou essa molécula aqui, a molécula de naringenin. Ela é composta por um éter, que seria um oxigênio entre carbonos, uma acetona, que seria um oxigênio com uma ligação dupla a um carbono entre carbonos,
E ela compõe 3 fenóis também, que seriam uma hidroxila ligada ao anel benzênico. Essa molécula se chama naringenin e acredita-se que seja uma das responsáveis tanto pelo efeito antifúngico quanto pelo efeito alelopático. Essas são as minhas 3 principais referências e obrigado pela atenção. Alguma dúvida?